Olá, como vão todos, colorados e coloradas? Sejam todos muito bem-vindos, canal Cris Colorado. Vamos falar um pouco de Inter, que é o nosso amor, que é algo que nos deixa tão fascinado e algo que a gente ama demais. Primeiramente, dar os parabéns ao nosso grande Yuri Alberto, esse grande jogador que foi prospectado pela antiga gestão. Aí a gente tem que dar méritos à antiga gestão, porque o que eu vejo de canais de colorados onde eles desqualificam assim ao extremo o Marcelo Medeiros é algo assim um tanto quanto ridículo, porque eles destroem aquela gestão sem fazer pelo menos as atenuantes, que foi aquela gestão, ela pegou a gestão destruída que o Vitório Pífero fez, onde o Vitório Pífero acabou com a nossa base, até porque muitos daqueles jogadores jovens da nossa categoria de base, que a gente estava indo até bem com o Diego Aguirre, muitos daqueles jogadores, eles acabaram sendo desfavorecidos porque o time estava numa descendência assim enorme, e mesmo assim a gente quase se salvou daquele ano, porque naquele ano a gente era o maior clube daquele tempo, o maior, porque a gente estava disputando tudo, porque a gente contratava grandes jogadores. Só que o que aconteceu foi que roubaram demais naquela gestão do Vitório Pífero, aonde a gente ficou, depois de um tempo a gente foi descobrir todos os conluios e tudo que eles fizeram com o clube. Mas o Marcelo Medeiros pegou uma gestão onde a base estava carcomida e a gente não tinha condições de fazer nada. As rendas estavam todas tinham todas já sido antecipadas, onde a gente não tinha quase nada de recursos, e a nossa base teve que ser reconstruída, porque a gente só foi ter bons frutos a partir do momento em que a gente subiu com o Odair Hellmann, que ele já foi colocando alguns jogadores jovens que tem a assinatura dele. Porque para mim, para um técnico, ele ter um grande trabalho, primeiramente a gente tem que ver os jogadores que ele potencializa, a gente tem que ver os jovens que ele coloca dentro do time e aquele jovem consegue render, e obviamente o trabalho, porque se o trabalho ser bom, se ele conseguir implementar o que ele pensa, e isso é um caminho muito bom para a conquista de títulos. E o que uma instituição do tamanho do Internacional precisa e quer é títulos. Eu não sou que nem esses colorados que desmerecem boas campanhas, mas só que eu não gosto de uma coisa. Eu gosto do Miguel Ángel Ramírez, eu gosto de técnico estrangeiro, só que uma coisa muito curiosa é que hoje eles pedem tempo para o Miguel Ángel Ramírez, para tu não ficar sendo muito raso nas críticas e querer destruir ele. Mas o muito curioso é que quando o Abel chegou no Internacional e ele recém estava se ambientando, ele ia demorar um pouquinho para poder encaixar, porque ele estava entrando numa gestão onde havia uma crise institucional e existiam muitos problemas. Aí ele primeiramente tentou deixar o modo do argentino enganador que destruiu o Internacional. Os únicos erros do Marcelo Medeiros foi na prospecção, na contratação de jogadores. Ele errou demais em contratar muito jogador médio e ruim. Mas o que tem que ser colocado é que a gente evoluiu muito, a gente disputou títulos e a gente fez anos muito bons, com seguidos anos indo para Libertadores, e com times competitivos que não eram nem um pouco
menor que os nossos adversários, com times que sempre disputavam afinco as competições. Por vezes a gente não ganhava, por vezes a gente não ganhava, mas é muito bom falar que quando a gente ganhou o Mundial e as nossas Libertadores, a nossa Recopa, a nossa Sul-Americana, os nossos tantos e grandiosos títulos, no início da jornada a gente também foi eliminado de Sul-Americana, a gente ficou com o vice-campeonato brasileiro, a gente teve campanhas em que a gente não conseguiu conquistar, mas a gente via que tinha algo ali, e é o que temos agora. A gente tem uma estrutura de time muito boa, a gente tem bons jogadores, a gente tem bons jogadores jovens. A gestão do Marcelo Medeiros, num cômputo geral, não foi tão ruim como muitos pregam. Só que aconteceu vários problemas, né? Primeiramente, não tivemos mais renda no estádio. Depois, muitos dos sócios não conseguiram pagar suas mensalidades em dia. Depois, houve uma crise institucional tão grande que todos os grupos políticos são culpados. Foi um acúmulo de coisas que acabou, depois de um tempo, rendendo alguns problemas e algumas críticas, às vezes fortuitas e às vezes infortuitas, e às vezes sem nexo. Mas a gestão do Marcelo Medeiros não foi essa desgraça como todos pregam, porque hoje a gente tem perspectivas. A gente tem um grande time, aonde esse grande time ele nos dá possibilidades de sonhar, de ter boas perspectivas, e eu acredito que o Miguel Ramírez vai saber ajeitar bem esse time, porque a gente tem jogadores para todas as posições e muito bons jogadores que vão acrescentar muito no Internacional. Eu acho que talvez a zaga do Inter, a gente tem o Moledo, o Cuesta e o Lucas Ribeiro, que para mim são 3 muito bons jogadores. O Moledo infelizmente vai demorar um pouco para voltar. A gente tem o Zé Gabriel, que ele tem muitos problemas ainda no acabamento das suas jogadas. Às vezes as tomadas de decisão dele são muito precipitadas. Ele erra demais em lances onde não se pode errar, que é no sistema defensivo, porque às vezes nos passes onde ele quer dar aquele passe quebra-linhas, aquele bom passe que tu consegue encontrar uns companheiros muito bem, em ótima posição para fazer jogadas perigosas contra o adversário, isso aí pode nos custar muito caro. Vamos ver o que vai acontecer. Estão querendo trazer o Caruso Oruco do Nacional. É um grande zagueiro que pode dar bons frutos para o Internacional. Um zagueiro jovem, vigoroso, muita qualidade, que pode acrescentar bastante o Internacional. Um jogador que eu achei muito interessante, esse zagueiro do Nacional. Eu acho que talvez o goleiro, eu gosto muito do River Plate, e o River Plate faz um jogo parecido com o do Internacional, de posição. Só que o goleiro do River Plate, o Galhardo, em vez de pegar um goleiro que saiba jogar com os pés, ele pega um goleiro que salva ele em defesas incríveis, que consegue fazer com que conseguiu fazer muito o River Plate ganhar títulos importantes. Por isso eu tentaria, já que o Inter vai sempre no Nacional, pelo menos o Nacional parece ser um clube irmão, talvez tentar pegar o goleiro deles, o Rocher. É um goleiro muito bom, e inclusive o Nacional ele eliminou o Independente Del Valle do Miguel Ángel Ramírez, sendo que o Rocher foi muito bem. E contra o River Plate, o Rocher fechou o gol também. O River Plate só fez aquele placar elástico no Uruguai, o 6-2, porque o Rocher foi expulso. Porque ele foi tentar interceptar uma bola onde o Independente Del Valle, onde o River ia fazer um gol cara a cara, e ele acabou se precipitando e levantando demais o pé. Mas ele é um goleiro que também, aquele goleiro que se precipita, aquele goleiro também que sai do gol.
que não deixa a bola, tipo, o jogador do time adversário faz um bom passe e encontra seu jogador numa boa condição para fazer gol. É um goleiro que sai bastante. Eu acho que é um goleiro de muito bom potencial e é um goleiro grande, de boa envergadura, muito melhor que nossos goleiros. Eles parecem muito pequenos, principalmente o Lomba, que foi titular durante muito tempo, e não passam a segurança. O Rocher do Nacional é muito bom goleiro e poderia passar essa segurança que o sistema defensivo precisa. Ainda mais se dentro das partidas, porque nesse modelo posicional se tem que ter a posse de bola, se tem que trabalhar bem a bola, se tem que dar esses passes quebra-linhas, e a cada etapa do campo vencido, os jogadores eles têm a sua posição e eles têm que vencer cada etapa do campo, e tem que ficar na posição. Não que é uma coisa assim... que ele não vai poder se movimentar, mas dentro da posição ele tem que fazer o jogo dele, porque é isso que pede o modo, o sistema dentro do que o Miguel Ángel Ramírez quer implementar no Internacional. Então, por vezes a gente vai fazer com que a gente vai ter o perigo de que o time adversário possa conseguir ir na nossa meta. Então acho que o Rocher seria um grande goleiro que iria ajudar a evitar muitos gols que a gente poderia sofrer. Outra coisa, eu acho que o Laboratório, todos nós, torcedores colorados, temos que compreender que o Gauchão vai ser um grande laboratório, onde em primeiro momento ele testou os jovens, foram só 3 jogos. Aqui também um Gauchão acho que é muito curto, então... agora é a vez de testar os outros jogadores do elenco, e ele vai rodar bastante o elenco. Às vezes a gente pode ver um grande jogador como o Patrick no banco, mas não porque ele virou reserva, e sim porque ele faz uma rodagem, de repente quer experimentar outras coisas, porque a gente vai ter muitas competições e ele vai precisar estar bem a par do que ele tem e de como ele pode implementar o seu jeito de jogar. Vai ser muito interessante porque a gente está melhorando bastante e as coisas estão saindo muito bem, e essa gestão está muito bem em termos gerais. Não gostei, eu espero que o Miguel Ramírez ele dê a sua assinatura nos jovens, porque a assinatura dos jovens, como eu falo, é aqueles jovens que o técnico coloca dentro do time titular. Por exemplo, o Yuri Alberto, o Praxedes, o Caio Vidal e o Lucas Ribeiro foram 4 jovens que o Abel colocou dentro do time titular, e aqueles 4 jovens eles se encaixaram naquele sistema do Internacional, onde aquele sistema do Internacional ajudou a potencializar esses jovens. Então isso é importante ser colocado, porque em 2016... na época do Vitório Pífero, quando ele demitiu o Diego Aguirre, ele acabou nos complicando, porque o Diego Aguirre ele fazia com que o seu sistema comportasse muitos jovens, e esses jovens eles não eram queimados, eles foram até muito potencializados, e chegaram ofertas naquele ano, só que a gente teve o azar de ter uma gestão que estava nos roubando, e eles acabaram não vendendo aqueles jogadores, e pior, ele acabou demitindo o técnico, sendo que não era para isso. A gente poderia ter tido melhores perspectivas tendo continuado com o técnico, e o técnico tendo melhorado aquilo que o Inter não conseguia render, e ele era deficitário, e potencializar aquilo que era bom do time do Internacional naquela época, porque muitos jovens se perderam, porque o time em determinado momento se perdeu, e eles não tiveram como suportar tudo aquilo, porque é complicado tu colocar toda a responsabilidade e um monte de coisa ruim em cima do jovem, e muitos deles infelizmente se perderam. Agora é diferente, a gente já tem há anos uma estrutura de time, a gente há anos mantém um esqueleto muito bom de time, e desde a época do Odair, quando a gente voltou para a Série A, a gente continua colocando jovens dentro do time. Com o Odair foi
um pouco menos, porque a base ainda estava naquela terminação dos jogadores jovens. Hoje a gente tá vendo vários bons jovens e vários bons valores que a gente pode vender no internacional. Até porque é muito melhor tu ter um jovem no elenco do teu time, que é teu ativo, e que tu pode vender por um bom valor um bom valor monetário, do que tu pegar jogadores de idade de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, e fazer com que ele acabe virando apenas um fardo onde tu tem que pagar um valor significativo de dinheiro porque aquele jogador não te rende. Então é muito melhor vender jovens, é muito melhor tu ter os teus jovens dentro do teu time titular, porque tu ficar emprestando, como fizeram com o Pato, para times médios e ruins, aquele jogador pode não ser bem valorado dentro daquele time e não ser potencializado, porque só dentro do teu time titular que tu vai poder fazer com que outros clubes vejam essa tua joia, esse teu jogador jovem com potencial. Então é mais ou menos isso. Acho que as coisas estão numa boa perspectiva. Os anos que se passaram foram bons porque marcaram boas gestões. Essa gestão começou bem também. Óbvio que teve erros no passado com o Medeiros, mais no que tange a prospecção de jogadores, porque pegou muitos jogadores médios, ruins e caros. Mas no cômbito geral a gente voltou a disputar títulos, a gente voltou a aparecer bastante e a gente está sempre fazendo boas campanhas. E vai ter a hora que a gente vai começar a embalar, ganhar muitos títulos, vender jovens. Esses jovens vão ter destaque no mundo e com toda certeza o torcedor vai ter orgulho de ver esse time, ver esse clube e ver cada vez mais essa marca gigante que é o Internacional crescendo e crescendo e crescendo.